Annyeonghaseyo, 여러분! Aqui é a Dani, pessoal, sejam bem-vindos a mais um study vlog de coreano. Tentei fazer uma abertura desse vídeo falando um pouquinho em coreano e na minha mente a frase tava assim, quase que perfeita, mas aí quando a gente coloca pra fora, eu fiquei tipo, não tá bom, mas vai ficar assim mesmo. Bem, como que vocês estão, gente? Se você gosta de um study vlog apenas com música, sons ambiente, eu já deixei esse outro vídeo aqui no canal, então vai ficar aqui no card se você preferir esse tipo de vídeo. Se você preferir vídeos narrados, fique aqui comigo que a gente vai conversar bastante nesse vídeo. Tem bastante coisa para falar para vocês, várias dicas e também conversas afora, assim, bate-papos. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa por estar postando esse vídeo narrado um pouquinho mais tarde do que eu pretendia. Eu passei um pouquinho mal esses dias, tava com uma enxaqueca muito forte, então eu nem estudei direito. Esse dia que eu estudei eu já tava um pouquinho mal da cabeça, assim, e eu fiquei com muita tontura e acabei estudando 1 hora só. E parei, então eu tava com o vídeo pronto e tal, só que eu não tava conseguindo editar porque eu sentava na cadeira e olhava pra tela e aquela tela tava me dando mais vertigem, então eu decidi parar, descansar um pouco e depois continuar. Então me desculpem para vocês que estavam esperando por esse vídeo narrado. Se você quiser acompanhar o mesmo estudo que eu fiz nesse vídeo, no vídeo anterior, eu deixei e vou estar sempre deixando a apostila que eu tô usando para os meus estudos na descrição aqui do vídeo, tá bom? Quem quiser acompanhar. Vamos lá, diquinhas. Vamos começar com umas dicas. Eu tava vendo um vídeo de uma menina que ela mora lá na Coreia do Sul e ela deu uma dica muito legal que talvez seja um pouco desafiadora pra gente, mas que eu achei uma dica interessante. Vou passar pra vocês. Como ela tá lá, é um pouco mais fácil, né? Mas o que ela faz é escrever uma lista de compras em coreano. Então, sempre que ela vai no mercado, ela escreve a listinha dela em coreano para ajudar ela a estudar e saber, né, o que ela precisa comprar, etc. Aqui pra gente pode ser um pouco mais difícil fazer isso, principalmente porque a gente tá no início. Sim, mas se eu não me engano, a gente já aprendeu algumas palavrinhas. Por exemplo, que se você tá acompanhando essa apostila, né? A gente já pegou algumas palavras de comida. Então, a gente vai conseguir escrever o quê? Maçã, banana, carne, leite, água. E eu acho que já tá valendo, né? Mas como que a gente pode usar isso pra gente? É começar com coisinhas pequenas, sabe? Fazer uma lista de itens que você tenha no seu quarto, sabe? Que você já conseguiu estudar dentro do seu plano de estudos, né? Você já sabe como que se escreve computador, você já sabe como se escreve telefone, você já sabe como que se escreve caderno, e aí você pode ir anotando esse tipo de palavra, ou então pegar isso que ela fez, né? A lista tal das comidas que ela vai comprar, e a gente fazer com post-it, sabe? Por exemplo, colocar no seu computador, escrever lá computador, né, em coreano, e colocar esse post-it na frente do item do objeto. E você pode fazendo isso com vários objetos que estejam ali na sua mesa, né? Talvez não vai ser bom você ir fazendo isso pela casa inteira, né? Principalmente se você mora com seus pais, né? Tua mãe vai achar meio estranho ela ir lá na geladeira e ter um post-it com alguns desenhos nele, que ela não vai entender nada, né? Então, comece tentando fazer isso com algumas palavras que você já estudou da apostila, né? Que você já conseguiu pegar, já sabe escrever, já sabe traduzir. E vá colando na frente dos objetos que você consegue identificar. Que assim é uma forma da gente bater o olho e saber, tal coisa é tal coisa, né? Então a gente já vai memorizando tanto com a nossa leitura, parte de leitura, como a gente pode sempre que ver aquele objeto pronunciar. Então, não sei, acho que seria uma boa pra tentar. Inclusive eu vou tentar fazer isso no próximo vídeo, começar a fazer uns post-its aqui dos itens que eu tenho na minha mesa. Uma outra coisa que é muito importante
quando você está aprendendo qualquer tipo de idioma mesmo, seja inglês, coreano, japonês, chinês, alemão, italiano, você precisa estar imerso dentro desse idioma. Como que a gente consegue ficar imerso dentro desse idioma sem estar morando no próprio país? É com o uso de doramas, filmes, música, artigos de internet, vídeos do YouTube. Então, são coisas que você precisa começar a acompanhar mais ainda, para você começar a pegar com mais facilidade as coisas, por exemplo, a pronúncia das palavras corretas. Eu sinto que foi assim que eu comecei a pegar o inglês com mais facilidade. Eu lembro que na época eu nem estudava inglês, sabe? Eu simplesmente parei de começar a assistir as coisas em português, né, com dublagem. Comecei a assistir as coisas na sua língua original e de repente eu já comecei, minha mente já estava sabendo umas palavrinhas assim, sem eu ao menos ter escrito no papel, somente com o meu ouvido, né? Eu tô pensando já em inglês na palavra, então por isso que eu tô meio assim, eu tô meio lerda hoje, mas né, desculpem. Mas o nosso cérebro, ele é tão inteligente que de tanto que a gente escuta, é igual uma criança, né? Quanto mais você repete a coisa pra ela, mais ela vai aprender. Então, o nosso aprendizado tem que ser da mesma forma de uma criança. Então, se você ainda não acompanha doramas, comece a assistir. Quem tem Netflix agora, tem vários doramas super legais que estão entrando lá no catálogo, tem bastante conteúdo. Se você não tem Netflix, tem o Viki, que é uma plataforma maravilhosa, com excelentíssimos doramas para assistir. Mas uma dica que eu dou é não comece assistindo doramas de época, tá? Porque o Hangul deles vai ser um pouquinho diferente. O dialeto vai ser tudo diferente, então vai ser um pouquinho mais complicado para você clicar as palavras que você escuta, como que você está estudando no momento. Então, pegue alguns doramas assim mais modernos, mas não precisa também ser tão modernos, porque tem tantos clássicos aí e dá para você começar a assistir, né? Coloca lá a legenda e vai acompanhando. Se você não tem costume de assistir coisas em legenda, não se preocupa, no início você vai achar que vai estar passando a legenda muito rápido, porque é assim mesmo, eles falam algumas coisas muito rápido, mas você vai se acostumar, tá? Eu prometo. E, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque eu entrei em um grupo do Kakao Talk, que é de um pessoal que tá aprendendo coreano. Eles estão no início também e tal, só que eles ainda não saíram do alfabeto, né? Eles estão estudando o alfabeto. E aí ontem à noite teve aula, né? A professora veio, colocou lá as imagens e tal, para os alunos estudarem. E eu vi muita gente com muita dificuldade na pronunciação do alfabeto. Então, quanto mais você escuta as pessoas nativas falando, menos dificuldade você vai ter para começar a reproduzir. Então, provavelmente, aquelas pessoas que estão naquele grupo, elas não estão tão imersas ao idioma quanto alguém que já consegue identificar alguma coisa com mais facilidade. Então, deixem aqui para mim, vocês são essas pessoas que conseguem aprender as coisas com mais rapidez ou vocês demoram um pouquinho mais para começar a se pegar as coisas? Quero saber de vocês. Então é isso, eu acho que essa é a diquinha que eu tenho para hoje, né? Estejam mais imersos dentro do idioma que vocês estão estudando, acompanhem mais filmes, séries. Eu tenho certeza que se vocês começarem a escutar mais o idioma, vocês vão começar a ver uma facilidade maior no estudo de vocês. E isso é sério, porque, né, como eu comentei no vídeo anterior, tem umas palavras que eles começam a mostrar na apostila que quem já acompanha dorama, quem presta atenção no que eles estão falando, já consegue identificar quando você começa a ler.
né? Então agora eles começaram a introduzir algumas palavras importantes, palavras, frases, etc. E eu comecei a ler tais delas, né? Então, por exemplo, estava lá na apostila, estava escrito forma respeitosa da palavra pai. E tipo, nesse momento foi muito engraçado que meu cérebro ele já clicou que eu já sabia essa palavra porque eu já escutei. Então, tipo, eu já sabia que existe apa, abuti e abonim. Então, o meu cérebro já sabe que existem esses 3 tipos de diferenças, de diferentes formas da palavra pai. E aí, quando eu comecei a escrever em coreano, meu cérebro já tava... Quando eu tava escrevendo, meu cérebro já tava raciocinando que aquilo ali era abonim, né? A minha pronúncia ainda não tá muito boa, mas eu já sabia que ali era a palavra que eu já tinha escutado. Por isso que eu acho muito, muito importante, essencial que você esteja acompanhando, esteja imerso dentro do idioma que você está estudando. Para mim, eu acho que quando se trata de estudar um idioma, tem que ser da forma mais divertida possível. Quando eu estava na escola, eu tive um semestre de espanhol e eu detestava porque era, sabe, repete, 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 copia, copia, copia. E eu não aprendi nada, nada, porque eu nunca escutei o idioma dentro da sala de aula. Eu nunca escutei. Era só o professor mandava a gente escrever tal coisa, vai lá na Xerox, pega tal papel, escreve isso, escreve aquilo. Sabe, nunca teve um momento em que ele colocou um vídeo ou ele começou a falar palavras importantes em espanhol, frases importantíssimas em espanhol. Nunca teve isso, então pra mim sempre foi horrível estudar espanhol, foi horrível, porque eu não tinha essa parte didática mais divertida. Talvez se naquela época o professor tivesse colocado uma música, vamos traduzir tal música, então vamos assistir este clipe e vamos pegar as frases que mais conseguimos identificar. Teria sido diferente, porque não teria sido algo tão no papelzinho, sabe? Teria sido mais divertido. Então eu tento, sempre que eu tô estudando alguma coisa, eu tento fazer com que seja divertido, porque quando a gente tá aprendendo alguma coisa do basicão, principalmente em relação ao idioma, vou voltar de novo a falar isso, é como uma criança, né? A criança, ela aprende as coisas se divertindo. Você vai lá assistir o desenho dela, é um desenho para entreter a criança, e ela vai pegando de forma gradual as palavras e etc, e depois ela vai começar a ler, escrever, mas dentro da mente dela ela já sabe várias palavras porque ela já escutou. Depois eu vou fazer aqui no próximo vídeo, eu vou dar um top 5 doramas para vocês assistirem dentro da Netflix e fora da Netflix, tá bom? Para ter aí pros 2 campos, quem tem, quem não tem e, né, quem nem precisa da Netflix para assistir, porque tem vários outros caminhos que você pode assistir doramas. Se você tá gostando do vídeo, já clica aqui em gostei, que eu já dei uma empolgada assim demais. Eu acho que eu acabei falando um pouquinho demais, talvez, sempre faço isso. Mas clica aqui em inscrever se você não é inscrito. Compartilhe o vídeo com quem está estudando coreano, pra gente também estudar junto aí e crescer essa comunidade de amigos. Porque uma coisa que eu também acho muito importante é ter uma base de apoio, de incentivo para quando a gente tá estudando alguma coisa, sabe? Toda vez que alguém de vocês me deixa um comentário que gostou do vídeo, pedindo para fazer mais, contam das experiências de vocês, que vocês já estudaram essa apostila que eu tô estudando, que vocês estão em outro nível, é muito legal e muito incentivador. Então, muito, muito, muito obrigada, e espero que eu também esteja ajudando vocês com os vídeos da Story Vlogs a incentivar vocês a estudar, né? Porque não é possível a gente estudar sozinho, é ter dedicação e forças. É difícil, às vezes a gente desanima bastante, mas quando a gente tem assim esses incentivos de pessoas, fica um estudo um pouco mais leve. Bom, eu queria saber, vocês viram lá no início que eu coloquei um videozinho do Bang Bang Com? Vocês acompanharam, gente, a live?
Admito que não consegui assistir tudo. Ficou meio tarde. Acho que eu fui dormir, sei lá, umas 3 da manhã, no primeiro dia. Mas eu não queria ter ido dormir, porque tava muito, muito legal, sabe? E foi muito, muito legal, porque eram os vídeos, né? Eram as músicas antigas deles. E, ai, sabe? Me fez lembrar muito tempo atrás, me fez lembrar da minha época da faculdade, meu. Foi muito legal. No segundo dia, eu acompanhei um pouco menos. Não consegui ficar tanto tempo acompanhando. Eu queria pedir uma recomendação pra vocês de músicas, de coreografias para eu aprender. Eu queria muito tentar aprender uma coreografia. Eu gosto muito de dançar, mas eu sou péssima. Tipo, péssima mesmo. Então, se vocês puderem, se vocês tiverem chegado até essa parte do vídeo, deixa aqui embaixo uma recomendação de coreografia fácil para média, vai, que eu consiga aprender em uma semana, que eu vou gravar para vocês esse desafio aí das músicas que vocês comentarem aqui embaixo. Eu vou tentar aprender as músicas que vocês deixarem em uma semana. Se eu vou conseguir, não sei. Talvez consiga, talvez não. Se for uma música mais difícil, uma dança, né, mais difícil, talvez eu demore mais uma semana. Mas prometo que eu vou gravar pra vocês verem que se eu conseguir dançar, todo mundo consegue, porque eu sou muito mal. Bom, já deixa aqui, ó, o gostei aqui nesse vídeo, se você tá acompanhando até aqui, que eu acho muito difícil alguém continuar até essa parte do vídeo. Mas se você tiver, deixa aqui o gostei pra mim. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acabei até ficando um pouquinho rouca, porque eu acho que eu falei demais. Fiquem com Deus e até a próxima. Peace!